nós vimos a formação de escalas maiores, né? Fizemos a formação de escalas maiores. Relembrando rapidamente, nós tínhamos feito o Dó maior, colocado o Dó maior no quadro, e deslocamos para as escalas com sustenidos, nós deslocamos o segundo tetracorde, ou tetracorde superior, para ser o primeiro, certo? E depois fizemos aquela análise de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Ou seja, nós sempre puxando o segundo tetracorde para ser o primeiro, o segundo da escala seguinte para ser o primeiro, sempre assim, certo? Bom, chegamos ao final das escalas e nós vimos também, eu vou pedir, pessoal, eu não sei, eu tenho medo de derrubar aqui, eu vou pedir que cada um de vocês mute o áudio, certo? Para que não tenha ruído, para não ter distorção, tá, pessoal? Obrigado. E então o segundo tetracorde passa a ser o primeiro sempre para as escalas com sustenido. E depois, quando nós chegamos ao final, nós vimos a escala de Fá sustenido maior, que só tem o Si natural e o restante tudo sustenido, e Dó sustenido maior. Dó sustenido maior, a gente pode imaginar que uma pessoa está tocando Dó maior no piano, com as mãos fixas, e alguém dá uma empurrada na cadeira dele. Ou seja, ele vai um pouquinho para a direita e continua tocando a mesma configuração. É isto, certo? Depois nós começamos também as escalas com bemóis. Aí então o primeiro tetracorde passou a ser o segundo. O primeiro passou a ser o segundo e completamos para baixo. O primeiro passou a ser o segundo, completamos para baixo. E assim foi sucessivamente. Nesse formato, nós temos todas as escalas maiores, todas as possibilidades. Porque existem todas as possibilidades com bemóis e todas com sustenidos, só que algumas a gente escolhe lei do menor esforço, né? Por exemplo, Si bemol maior tem 2 bemóis. Agora, se eu botar Lá sustenido maior, que é a mesma escala, lá já tem 3 sustenidos. Se eu subir todo mundo meio tom acima, além dos 3 sustenidos, que vão ser dobrados sustenidos, outras notas serão sustenizadas. Então nós teremos 7 e mais os 3 que já existiam, 10 sustenidos numa escala. Para tocar Lá sustenido maior com 10 sustenidos é muito mais simples tocar Si bemol maior com 2 bemóis, correto? Então, existem todas com sustenido e todas com bemol. Só que a lei do menor esforço faz com que a gente opte por aquelas que têm menos acidentes, certo? Dando sequência, no final da aula, eu tinha falado que a gente ia mostrar, no começo da aula, como é que a gente descobriria os tons das músicas na tonalidade maior, ok? Na tonalidade maior. Eu já dei uma explicadinha rapidamente sobre sustenido, mas vou voltar. Tudo isso que está aqui atrás é um exercício para a gente relembrar o que vimos semana passada rapidamente e para vocês descobrirem o tom da música quando é maior. É simples vocês descobrirem o tom da música quando é maior, tendo sustenido ou tendo bemóis, não importa. Então nós vamos fazer aqui juntos, né? Vocês vão observar que eu tenho, por exemplo, aqui, ó, quando eu tenho cada sustenido que está em vermelho, nós vamos um por um. Cada sustenido que está em vermelho foi proposital. Ele já significa o 7º grau da escala. Ou seja, se ele é o 7º grau, o próximo é o 8º, que é a mesma coisa que o primeiro, certo? Então, nós vamos saber o nome da escala olhando o último sustenido, certo? Então, aqui, se eu tenho Fá sustenido, e o Fá já é o 7º grau, qual a escala que dá nome? Se ele é o 7º, ele está a meio tom do 8º, então essa escala é a escala de Sol, certo? Ou G. Fá é o 7º grau, o último sustenido, sempre o mais da direita. Vamos adiante? Aqui nós temos Fá e o Dó. O Dó já é o 7º grau da escala. Qual é a escala meio tom acima de Dó sustenido? É Ré. Então nós temos aqui Ré ou D.
Perfeito? Adiante. Se tiver alguma dúvida, segura aí para o final, a gente responde tudo. Mas não tem exceção. Para a escala maior não tem exceção. Aqui, o Sol. O Sol é o 7º grau de uma escala. Se ele é o 7º grau, qual é o 8º? É o Lá. Ou A. Aqui, gente, começa a complicar agora, mas não precisa complicar na cabeça de vocês. O último sempre é o 7º grau. Fá, Dó, Sol, Ré. O Ré é o 7º grau de qual escala? De Mi maior. Certo? E vamos lá nessa última aqui, porque vai se repetir tudo. Essa aqui. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá. Qual é, se Lá sustenido é o 7º grau da escala, qual é o 8º grau? Vocês já vão saber, já estão respondendo aí, né? É Si. Ou B, certo? Então, gente, sempre o último sustenido é o 7º grau da escala. Deixa eu inventar uma outra aqui, inventar não, mas vamos lá. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá e Mi. Tem sim, tem Mi sustenido. Mi sustenido é o próprio Fá. Então, se o Mi sustenido já é o 7º grau, qual é o 8º grau? É o Fá sustenido. Nós vimos essa escala. Fá sustenido maior. Ou Fá, ok? Fá sustenido. Ok? Simples. Não tem exceção? Não tem exceção. Quantas vezes acontece isso? O tempo todo. Quando muda? Nunca. Certo? Sempre o último sustenido é o 7º grau. Eu vou deixar aqui para que depois, de repente, vocês tenham alguma dúvida, anota aí, que eu vou precisar apagar, se precisar perguntar alguma coisa. Vamos para os bemóis. Você se lembra que a primeira escala de bemol que a gente montou, a gente pegou o tetracorde inferior de Dó maior, Dó, Ré, Mi, Fá, e transportou ele para ser o último. Então o Fá, que era o último, a gente sabe que era o 8º, ele foi o primeiro também. Dó era o 5º, Si, Lá, Sol e Fá. Perfeito? Qual era o acidente que tinha, ou seja, qual era o acidente na clave que tinha Fá maior? Alguém lembra? É o Si bemol, ok? Então, gente, a única escala com bemol que vocês vão decorar é o Fá. Ok? A única. Por quê? Vocês já vão entender na próxima escala. A próxima escala em bemóis, se a gente fez assim, primeiro tetracorde passa a ser o segundo, certo? E aí completa para baixo. Primeiro passa a ser o segundo, completa para baixo. E assim vai. É linha de fábrica, certo? A próxima escala é esta aqui. Em bemóis, como é que a gente identifica a tonalidade em bemol? É sempre o penúltimo bemol. O penúltimo bemol, o que antecede o último. Eu estou sendo rigoroso nisso, mas é para ficar claro. Por que aqui tem que decorar? Porque aqui não tem penúltimo, só tem um. Então essa aqui, bota o olho com um bemol, é Fá maior. E aqui, gente, quando eu tenho 2, que escala é essa? É o penúltimo, eu já botei em laranja. Que nota é essa aqui? Si bemol. Então essa escala é de Si bemol maior. Certo? Tem exceção? Não, não tem exceção. Acontece quantas vezes? O tempo todo. É sempre assim. Essa escala aqui tem mais um bemol além daquela. Qual é o penúltimo bemol? É um Mi bemol. Então essa escala é de Mi bemol. Certo? Mi bemol. Essa próxima aqui, Si, Mi, Lá e Ré. Qual é o penúltimo bemol? É o Lá. Então essa escala é de Lá bemol maior. Ok? Simples assim. É um padrão como tem aqui. Aqui sempre esse aqui já é o 7º grau.
o próximo é o nome da escala, aqui o nome da escala se dá pelo penúltimo bemol. Como o Fá não tem penúltimo, o Fá tem que decorar. Fá maior, ainda bem que só tem um bemol. Fá maior só tem Si bemol. Vamos adiante. Essa escala aqui, escala enjoada. Si, Mi, Lá, Ré e Sol. Essa escala é de Ré bemol maior. Ok? O que é Ré bemol, gente? Ré bemol é a mesma coisa que Dó sustenido, concorda? É a mesma coisa. Você se lembra da escala de Dó sustenido? E agora tem um exemplo bem tranquilo para vocês. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Escala de Dó sustenido, todo mundo é sustenido, todas. Porque a mesma escala de Dó meio tom acima, ou seja, vocês estão no piano sentado, alguém empurra a cadeira. Todas elas têm sustenido. Quantos sustenidos tem aqui? 7 sustenidos, porque o Dó se repete. 7 sustenidos. E a escala que tem o mesmo som, Dó sustenido e Ré bemol, ela tem 5 bemóis. 5 bemóis. O que as pessoas dão preferência a tocar? A que tem menos acidente, certo? Porque é a lei do menor esforço. As duas escalas existem. É a mesma escala, Dó sustenido e Ré bemol. Ok, gente? Então por isso que eu estava explicando que existem todas para sustenido e todas para bemol. Essa é a maneira, então, relembrando rapidamente para a gente entrar em escala menor, que a gente não vai esgotar hoje a escala menor, porque é um tema bem legal e é um tema comprido. Não digo comprido, mas tem que ser explicado com muita calma. O sustenido já é o 7º grau da escala. O próximo é o nome da escala. Então, se alguém mostrar para vocês isso aqui, vocês têm 50% de chance de acertar, porque pode ser menor. Mas vamos fazer de conta que a gente só está tratando de tom maior. Alguém mostra com 1 sustenido, é Sol. Mostra com 2, é Ré, porque o vermelhinho aqui, que é o último sustenido, sempre é o 7º grau da escala. Simples assim, sem exceção. Bemol, eu já vou apagar isso aqui, está muito confuso. Bemol só decora Fá maior. O resto é o penúltimo bemol que dá nome. Não esquece que não é Si, é Si bemol. Não esquece que não é Mi bemol. Lá bemol e Ré bemol, ok? A próxima é Sol bemol e aí vai, certo? Então a gente já conhece como formar as escalas maiores, com bemol, com sustenido, e como identificar a tonalidade só olhando a armadura da clave. A armadura são os acidentes da clave. Pronto. Maior, ninguém vai passar a perna mais em vocês. Dizer, esse aqui é um tom, por exemplo, alguém diz assim, não, isso não é não. Porque não tem como, se vocês formarem as escalas com a fórmula matemática, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, vocês vão chegar nisso aqui, sempre. Eu só estou dando uma ferramenta de que vocês, se não tem prática, de olhar a partitura e já identificar qual é a tonalidade, certo? Então esse assunto eu vou introduzir escala menor, e nós vamos trabalhar a escala menor hoje e provavelmente semana que vem, certo? Eu não vou apurar demais, porque escala menor é uma coisa que ela se triplica. Existe a escala menor primitiva e depois ela deriva em mais 2, certo? Mas vocês vão entender por quê. Não vou escrever, simplesmente escrever por escrever, eu vou explicar a fundamentação da onde elas vieram e por quê e o contexto histórico que isso foi, como foi gerado, ok? Eu estou apagando aqui, anotem alguma coisa que vocês queiram anotar para perguntar depois, se for o caso, certo? E aí a gente vai ingressar nas escalas menores. As escalas menores, vocês lembram, eu não me lembro qual é o número da aula que foi, eu não me lembro se foi segunda, terceira, não estou recordado agora. Mas a gente escreveu, eu escrevi aqui, os modos litúrgicos. Ou seja, os modos que não eram modos gregos, mas digamos que eram os modos que eram praticados na antiga Grécia. Não havia, como eu sempre aponto, essas pretinhas.
E em não havendo as pretinhas, era tocado nas branquinhas, certo? Então, havia 7 modos. Tocava de dó a dó, de ré a ré, de mi a mi, de fá a fá, de sol a sol, de lá a lá, de si a si. São 7 modos. Cada região da Grécia preferia um jeito, né? Existia o primeiro modo é o modo jônico, depois o segundo modo. Quando eu falo segundo e terceiro, vocês vão acompanhando dó, ré, mi, fá e aí vai até o sétimo. O primeiro modo é o modo jônico ou jônio. O segundo é o dórico, depois é o frígio, depois é o lídio, quarto modo. O quinto é o mixolídio, o sexto modo é o eólio e o sétimo modo é o lócrio. São nomes complicados, assim, difíceis de decorar. Eu demorei para decorar esse tipo de coisa também, de tanto insistir, eu acabei decorando e tal. Mas isso não vem ao caso. Então, se vocês forem escrever todos os modos, por exemplo, vocês pegam 7 pautas e escrevem os 7 modos, vocês vão ver que cada um deles é diferente do outro. Não existe nenhum igual ao outro em termos de estrutura. Assim como eu explico a estrutura da escala maior, que é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, que é sempre assim, nos modos não é. Cada modo tem uma constituição de tom e semitom diferente uma da outra. Por isso que cada um tocava de um jeito. Alguns modos começaram a se sobressair. Eu falei numa aula que começaram a pegar e tal. Quais foram os modos que se sobressaíram? Foi o modo jônico, que é o modo que nós vimos, que a escala depois foi chamada de escala maior. E depois foi o sexto modo, que é o modo eólio. Então eu vou escrever o primeiro e o sexto modo aqui de dó, para vocês terem uma noção do que nós vamos estudar. Aqui, dó não tem acidente, né? Certo. Esse é o primeiro modo, né? Que é o modo jônico. E depois o sexto modo que se sobressaiu, eu dei um espaço para não ficar muito acumulado. Qual é o sexto grau de dó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É lá, si, dó, ré, mi, fá, sol e lá. Bom, eu falei para vocês que esse aqui é o modo eólio, que depois ficou sendo denominada escala menor, certo? O que nós temos aqui? Vocês lembram da estrutura dó, ré, mi, fá, fá, sol, sol, lá, si e si, dó. Nós temos 2 meios tons, né? Entre quarto e quinto e sétimo e oitavo. Vamos ver qual é a estrutura do modo menor, que é o modo eólio, certo? Vamos ver a estrutura. Entre lá e si, nós temos tom, certo? Entre si e dó, nós já temos meio tom. Ou seja, já mudou daqui. Entre dó e ré, nós temos um tom. Entre ré e mi, nós temos um tom. Entre mi e fá, nós temos meio tom. Entre fá e sol, temos um tom. E entre sol e lá, outro tom. Ok? Então nós temos entre segundo e terceiro, e quinto e sexto, meio tom. Aqui nós temos entre terceiro e quarto, e sétimo e oitavo. Ok? Essa é a estrutura da escala menor primitiva. Menor primitiva. Ou natural. Significa dizer que cada escala maior, lembrem das maiores, cada escala maior tem a sua relativa menor. O que significa uma relativa menor? Significa que ela tem exatamente os mesmos acidentes da maior. Vamos ver aqui. Se eu tenho dó maior, eu não tenho nenhum tipo de acidente na clave. Nenhum tipo de acidente na clave. Lá menor,
como era um modo de Dó maior, eu também não tenho nenhum tipo de acidente. Então, eu vou apagar aqui e depois, se precisar, eu escrevo de novo. A gente sabe que, então, a escala de Lá menor, ela é a mesma coisa que a escala de Dó maior começada no sexto grau. Ou seja, vocês imaginem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Vocês imaginem começando do Lá essa escala. É a mesma escala. Eu vou tocar ela aqui para vocês verem. Rapidamente para vocês verem. Esse aqui agora não é aquele pequenininho, aquele saxofone pequenininho, que nem eu toquei da outra vez. Ele é um pouquinho maior. Acho que eu já andei tocando com ele. Vamos lá, sem aquecimento nenhum. Vamos ver o que sai. Escala de Dó maior. Esse é Dó maior. E aí tem os modos que começavam a partir do Ré, a partir do Mi, a partir do Fá, a partir do Sol, a partir do Lá e a partir do Si. Essa escala que eu mostrei para vocês, que eu vou começar a partir do Lá, vamos de novo Dó maior. Dó maior. Agora, Lá menor, que ela tem os mesmos acidentes que Dó maior, ou seja, nenhum. De novo. É a mesma escala. Só que a gente tem que notar uma coisa. Quando em Dó maior, nós temos uma nota sensível, que é o sétimo grau, que a gente chama um grau sensível. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. O grau sensível, que se chama um grau atrativo, ou seja, eu vou tocar de novo para você sentir agora exatamente o que eu estou falando. Na escala de Lá maior, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e Lá. Aqui nós temos um tom, aqui nós temos meio tom entre sétimo e oitavo. Vamos ouvir de novo rapidamente para vocês entenderem o porquê que depois as escalas começam a ter outras configurações. Ouçam a escala de Dó maior e ouçam o sétimo e o oitavo grau. Contem aí. Sétimo e oitavo. Tá grudadinho. Aqui tá separado. Perdão, aqui. Ouçam o sétimo e oitavo. Ó, esse aqui é o sétimo e oitavo de Dó maior. Agora o sétimo e oitavo. Vamos tocar a escala de Lá menor. Agora outro. Aqui nós temos um tom, nós não temos atratividade entre esses graus. Então, essa escala se chama menor primitiva ou natural, porque ela é apenas pegar a escala maior, qualquer uma daquelas que a gente viu, e a partir do sexto grau, vocês tocarem a mesma escala. Tá dizendo que vai terminar em 10 minutos, eu já vou terminar a reunião. Então, assim, a partir do sexto grau, toda a escala maior que vocês tocarem a partir do sexto grau, ela é a menor, com o nome do sexto grau. Por exemplo, Sol maior. Sol maior, o sexto grau de Sol é Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Opa, Mi. Sol maior tem qual acidente?
Tem Fá sustenido. Então, Mi menor também vai ter Fá sustenido. Ou seja, toda relativa menor, o que é relativa? Ela é parte de uma maior, parte, ou seja, não é pedaço, ela provém de uma maior, começando do seu sexto grau. Todo mundo que começar o sexto grau a partir de uma escala maior, com os mesmos acidentes, ela vai ser a escala menor daquele sexto grau. Por exemplo, Sol maior, se eu começar no sexto grau, que é Mi, vai ser Mi menor, certo? Se, por exemplo, Ré maior, qual é o sexto grau de Ré? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Si menor vai ter os mesmos acidentes de Ré maior, que é Fá e Dó, a partir do sexto grau. Essa é a escala menor primitiva. Nós não vamos avançar hoje para não complicar. Então, a gente já conhece a escala primitiva, menor primitiva, que ela provém do sexto grau de uma maior, com os mesmos acidentes, certo? Então, todas essas escalas maiores que vocês conhecem, começando a partir do sexto grau, é a escala menor com o nome do sexto grau, não é o nome da maior, é o nome daquela do sexto grau daquela maior, ok? Semana que vem, nós já estamos avançando para quase meia hora de aula, semana que vem nós vamos revisar isso aqui de novo, porque é um tema complexo um pouco, e nós vamos introduzir mais as outras escalas menores. Vocês vão entender por que criaram as outras duas modalidades, certo, gente? Se alguém tem alguma dúvida, anota aí. Gabriel, você está na área, Gabriel? Ô, Gabriel? Bom, o Gabriel tá... Oi, Gabriel. Tá, assim, eu não sei se você estava ouvindo ali, eu fui até a menor primitiva, expliquei a configuração da menor primitiva e avisou aqui que vai terminar em alguns minutos. Então, assim, para não botar muitos elementos aqui, as outras escalas menores eu vou explicar na próxima semana, né? Aí eu quero saber se o pessoal tem alguma dúvida, quer fazer alguma sugestão, quer crítica, alguma coisa. Pode perguntar, passa a bola para ti, tá, Gabriel?